Salve, salve galera! Tudo bem? É Léo Carvalho aqui na área. Vamos aqui dar uma instruída em relação ao mapa sub de banco de dados. Eu já vi que são vários, vários tipos, né? Várias atividades envolvendo o mapa sub de banco de dados. As atividades que me chegou a mim são de criação de tabela e inserção de dados nessa tabela. Então eu vou, nos próximos momentos, eu vou instruí-lo a como criar essa tabela, a como popular essa tabela, tá bom? Em um primeiro momento, nós vamos lhe mostrar como é que cria a tabela. Em um segundo momento, eu vou ensinar você a como popular essa tabela, tá bom? Então vamos lá. Então, o mapa sub deixa eu ver, colocar aqui um mapa sub. Um dos modelos do mapa sub é esse daqui, tá? O mapa sub, banco de dados. E como eu disse, alguns casos vai ser diferente, tá? Vai ser diferente. Então, mas a forma de pensar é a mesma. Então vamos analisar. O primeiro passo é analisar as tabelas, tá bom? Analisar as tabelas, verificar o que se pede, tal, quais são os campos, o que é primary key, né? Chave primária, ou foreign key, que é chave estrangeira, tá? E os campos, tá bom? A primeira coisa que você deve analisar é o seguinte: você tem que identificar o nome. Você deve identificar o nome da tabela e seus atributos. O que são os atributos? A característica daquela tabela, o que vai conter naquela tabela, os campos, digamos assim, do formulário, tá? Nome, endereço, enfim. Você tem que identificar isso dentro do enunciado. Tamanho também é relevante e tipo, tá bom? Então aqui a gente tem aqui a tabela. Tem aqui a tabela. Aqui, analise as descrições de campos a seguir. Tabela artist, né? Essa é o nome da tabela, tá? E o nome dos atributos, né? Ou seja, o nome dos campos. Artist ID e name, tá? Descrição, o que é cada campo. No caso aqui, o Artist ID é uma chave primária, primary key, da tabela de artista, tá? É o inteiro, não tem tamanho. E o nome, naturalmente, o nome é texto, tá? O nome aqui é texto, tá? Então nós vamos ver como tá fácil fazer essa tarefa aqui, tá? Tá muito fácil. Então vamos lá. Como é que se cria a tabela? Vamos lá no material, tá? No material que você está. Seguintes comandos para criar uma tabela. Mas vamos ver antes o que pede o enunciado, tá?
Então daqui a tabela álbum, os atributos de álbum, a tabela desenvolvimento, né? Não sei como é que se pronuncia aí, o meu inglês é péssimo, né? Aí tem a tabela aí com os tipos de cada campo, né? Com o tipo, ó, inteiro, texto, tamanho quando for texto, né? O limite da cadeia, né? Da cadeia de caractere, tamanho, né? Que é o tamanho do campo, da cadeia que vai ser escrito ali. E a tabela acostumação também ali com seus tipos. Agora é aqui. Aqui tem, ó, código do empregado, chave estrangeira da tabela desenvolvimento. Essa chave estrangeira como fosse um link para a tabela de cima, tá? Então aqui é código do empregado, tá? Código do empregado da chave estrangeira, tabela. Aqui tem que ter o código empregado. Vamos lá, quer ver? Código, cadê? Ó, chave primária, ó, código do empregado, chave da tabela desenvolvimento. Agora imagine que você foi designado para a equipe criar um script com base nas informações passadas anteriormente. Para que o projeto possa continuar, foi solicitado que você faça o seguinte exercício: crie comandos SQL que permitam a criação de tabelas juntamente com o relacionamento entre elas. Relacionamento PK e FK, né? Que é o primary key, que é a chave primária, e foreign key, que é chave estrangeira, tá? E isso é uma questão. A questão número 2 é criar comando de inserção de dados em cada tabela. Então tem dois exercícios nessa atividade. Primeiro, a criação da tabela, você criar o comando lá para criar a tabela, né? Levando em consideração o relacionamento, que é a chave estrangeira, tá? E depois você vai popular essas tabelas, tá? PK, primary key, digamos assim, quando um campo, um atributo é PK, ele é exclusivo, não pode ter repetição, tá? E o FK é como fosse uma ponte que linka uma tabela na outra, tá bom? Que é nesse caso aqui, tá? Ela vai linkar a tabela, esse atributo aqui, a essa tabela aqui, tá? Então aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu consigo entender essa tabela aqui. Coloca ID, coloca ID. Então ela vai linkar o campo, a chave primária, né? O ID. Aqui, ó. ID é a chave estrangeira de cá. Então, esse campo aqui vai estar linkado com esse campo aqui, que é uma chave primária que não admite repetição. Deixa eu mostrar aqui, não tava mostrando aqui para vocês. Então, como eu expliquei para vocês, esse campo aqui, ele vai ser linkado a este campo aqui. Este campo aqui é um primary key, ou seja, ele não admite repetição, valor repetidos, né? Então, se aqui o ID
aqui é 1, não pode ter o outro 1 para esse campo. Ele é exclusivo. Tá bom? Tá certo? Agora vamos ver como é que faz a tal da criação da tabela. Então vamos lá no material. Então vamos ver esse comando aqui, como é que faz para criar a tabela. Criação dessa tabela. Comando da criação da tabela é create table. Tá bom? Create table é o comando para criar a tabela, tá? Então vamos dar uma leitura aqui rápida para essa definição aqui do create table. Abre aspas. O comando create table é utilizado para criar uma nova tabela. O primeiro parâmetro do comando é o nome da tabela a ser criada, seguido dos atributos e de seus respectivos tipos e eventuais restrições do atributo. Restrições de integridade referencial podem ser definidas ao final do comando. O que ele está aqui falando aqui? Que se algum atributo for PK ou PK ou FK, você pode definir isso no final. Mas também pode definir na hora da declaração do atributo, tá? Então nós temos aqui, essa tabela aqui, contato, ID, nome, sobrenome, nascimento e peso. E-mail, tem ali os atributos, né? As colunas, e-mails, contatos, o ID, telefone, contato FK, tá? O ID, nome, grupo FK, contato FK. Esse contato, ele vai linkar com o contato, tá? Então ele aqui, ele vai linkar esse contato FK aqui, ele vai linkar muito provavelmente com o ID, que será um primary key, tá? Então, mesma coisa com contato aqui na tabela telefone, grupo, filiação também, mesma coisa, né? Provavelmente ele vai definir o ID como o atributo vinculante, entre aspas, né? O atributo vinculante. Aí vamos descer aqui, ó. Aqui tem uma tabela, ó. Ele está criando a tabela contato. Essa tabela aqui, tá bom? Então nós temos aqui o nome da tabela, tá? O nome da tabela, o ID, o nome, sobrenome, nascimento e peso. ID, número, tá? Nome, sobrenome, char, né? Caractere, texto. E nascimento, data, e peso aqui pode ser número, né? Vamos ver como que o exemplo traz. Então nós temos aqui create table, eu vou criar a tabela contato. Então create table, contato, tá? O ID é o inteiro e primary key. É o inteiro e primary key, tá? Então é aquilo que eu falei. PK torna-se o valor daquele atributo exclusivo. Não admite repetição, tá? Então nome, ó, vachar, que é caractere, texto com um limite de 30 caracteres na cadeia, tá? Esse não nulo é o seguinte, tem que inserir o valor, não é admissível que ele fique vazio, tá? Então esse atributo tem que ser preenchido,
tá? Mesmo que for com qualquer caractere, ele tem que ser preenchido. Lembrando que o número 0 não é igual a nulo, tá? Ele considera como um caractere, tá? Nulo é quando não insere nenhum valor, tá? O 0 e o espaço também é considerado caractere, tá bom? Então aqui esse não nulo aqui, not num, quer dizer aqui que não pode, o atributo não pode ficar vazio, não pode ser de valor nulo, tá bom? Mesma coisa aqui sobre o nome, que é um texto, né, de 30 caracteres, de limite, né, na cadeia, tá? E não nulo também. Nascimento é do tipo data e o peso é decimal, tá? Esse daqui é o valor, digamos, a configuração, né, do número, tá? Então nós temos aqui a declaração da criação da tabela, tá? Criação do e-mail, tá? Do e-mail. Então nós temos essa tabela aqui: o ID, e-mail e contato FK. Mesma coisa. O ID é um inteiro, um PK, não admite repetição dentro da tabela. O valor dele é daquela linha, ponto final, tá? Não pode ter nenhuma outra linha, com o mesmo valor do ID daquela linha, tá? Então, se eu tiver já vamos supor, uma linha 1, as demais tem que ser diferente de 1, e assim em diante, tá? Então aqui, ó, aqui nós temos um FK, né? Um FK, tá? Então você, for key, chave estrangeira, né? Tu vai indicar qual é o atributo da tabela atual que vai servir como chave estrangeira e a referência dele, para onde que ele vai linkar. No caso, ele vai linkar com contato, né? Tabela, o nome da tabela e o atributo que ele vai linkar. Então nós temos aqui que contato FK. Esse contato aqui, ele vai estar vinculado ao ID da tabela contato. Entenderam? Então aqui na prática, tá? Esse campo aqui, contato FK, ele vai estar relacionado a esse ID aqui. Ele vai linkar. Então o contato, digamos assim, o ID 1, nome, fulano de tal, Beltrano, 27/1 de lá vai bolinha, peso 15 quilos. O e-mail 1, né, naturalmente. Aí vem o e-mail, contato FK, ou seja, qual é o contato que essa linha vai estar vinculado. Naturalmente aqui vai estar 1, né? O ID 1. Então eu sei que o 1 aqui está se referindo o ID 1 da tabela contato. Não é difícil entender essa parte, tá bom? Então essas partes aqui que eu expliquei aqui para vocês vão ser essencial aí para você começar a tua atividade, tá bom? Depois eu vou ensinar a popular
a inserir valores a esses atributos das tabelas. Tá bom? Daqui a pouco eu disparo, faço o próximo vídeo, tá? Eu ensino aqui, eu vou instruir a vocês de como popular a tabela. Tá bom? Até mais, gente!